Romanos, capítulo 3, versículo de número 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Esse é o texto base da nossa mensagem. Agora vamos ler desde o verso 21, para que a preciosa mensagem fique evidente. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Querido Deus e eterno Pai, concede-nos que o nosso coração, como terra fértil, receba a santa semente incorruptível, a Tua palavra. Dá-nos a Tua bênção, Senhor, para que, com fé, ela seja pregada e ela seja ouvida. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos expondo a carta de Paulo aos Romanos. E nós afirmamos que este parágrafo do capítulo 3, verso 21 até o verso 31 é o parágrafo de toda a Bíblia. Quem o compreende, o entende e interpreta corretamente, compreenderá e entenderá todas as demais doutrinas. As doutrinas bíblicas não são meras teorias para a reflexão. Elas se desdobram em termos bem concretos e práticos na nossa vida. A correta compreensão desta passagem e da doutrina bíblica da justificação é maravilhosa. Por quê? Porque traz ao nosso coração uma paz que nenhuma outra doutrina é capaz de trazer. Sabe qual? A segurança eterna. Todos nós cremos que Deus existe. Todos nós cremos que Ele é justo. Cremos também, e a Bíblia assim o diz diversas vezes, que um dia nós nos encontraremos diante do juiz do Supremo Tribunal do Universo e nós seremos julgados por Deus, e o destino eterno de cada um de nós ali será confirmado e determinado. Portanto, quer queiramos ou não, gostemos ou não, um dia estaremos diante do tribunal divino para ser julgados. E quando Deus me julgar, e quando Deus o julgar, qual será o seu veredito? Qual será a sua sentença? Imaginem a ansiedade ou o próprio terror de imaginar que Deus nos sentenciará e nos dará o seu veredito dizendo culpado, condenado para todo sempre, excluído da minha presença para todo sempre. Não seria muito melhor ouvi-lo declarar absolvido, inocente, portanto absolvido? A Bíblia diz que nós não precisamos esperar que esse grande dia chegue, o dia do juízo final, para ouvir a sentença do Supremo Juiz, porque agora, nesse exato momento, à medida que o Evangelho é pregado, Deus, pela sua bondade, pela sua graça, Ele antecipa a sua sentença, e Ele a pronuncia. Deus quer nos declarar nesta noite inocentes, portanto absolvidos, não mais culpados e não tendo mais pena a pagar, não podendo mais ser condenados, porque a base ou o que fundamentaria nossa condenação não existe mais. Não é maravilhoso imaginar que seremos por Deus perdoados e aceitos em sua presença e entraremos no céu? Não seria triste demais o oposto?
Muita gente acredita que será um excelente advogado de si mesmo. Muita gente pensa que, com a sua argumentação e a sua persuasão no dia do juízo final, conseguirá convencer a Deus de que Ele tem bons motivos para perdoá-lo e salvá-lo, e apresentará as suas boas obras, e sobre elas dirá: Deus, eu tenho mérito. É verdade, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito, mas na medida do possível, eu tentei ser honesto, eu tentei ser íntegro, eu evitei a corrupção, eu procurei não fazer mal às pessoas, e de uma maneira geral e na média, eu não sou tão ruim assim. Então, me aceite. Sabe por quê? Porque tudo o que é gratuito é desvalorizado. Nós sabemos que as coisas que são distribuídas muitas vezes de forma gratuita, elas não têm valor. As pessoas, para darem valor a algo, aquilo tem que custar caro. As pessoas não conseguem entender como é possível a salvação ser recebida como um presente divino. E acreditam que, como é na vida, no cotidiano, também deve ser em relação ao nosso destino eterno. Por exemplo, quando alguém presta um concurso e entra para um determinado cargo, ele diz: eu não devo nada a ninguém, eu não estou aqui devendo favor a ninguém, ninguém me colocou aqui. E ele bate no peito, ele diz: eu estudei, eu perdi sábados, eu perdi momentos de lazer, eu dei o melhor de mim mesmo, eu passei no concurso e eu entrei por mérito. Eu estou aqui e eu devo a mim mesmo. É verdade. Ninguém me colocou aqui. O outro que foi colocado por favor ou por amizade, sabe que não entrou por mérito, mas porque foi colocado por uma indicação ou por uma amizade. Assim, o ser humano entende que para entrar no céu, ele tem que conquistá-lo. E ele acredita que tem como, de alguma maneira, chegar diante de Deus e arrancar de Deus uma sentença favorável de perdão e de eternidade. No entanto, meus irmãos, isso é absolutamente impossível. As pessoas, e isso revela um orgulho interior, quando o ser humano diz assim: não quero nada de graça, não quero nada de ninguém. Eu quero entrar no céu e eu quero entrar de cabeça erguida. É verdade, perfeito eu não fui, mas eu quero dividir com Deus o mérito de minha entrada no céu. De alguma maneira eu cooperei para que isso acontecesse. No entanto, ficará sempre uma insegurança. Será que os méritos que eu tenho são suficientes? Será que aquelas boas obras que eu realizei foram suficientes? E a maioria das pessoas não tem certeza do seu destino eterno. Há uma dúvida cruel. A vida é passageira, é fugaz. A morte chega a qualquer hora como um relâmpago, e as tragédias que levam centenas e milhares de vidas de uma única vez estão aí para nos dizer que a qualquer momento poderemos partir. E o coração humano, ele não tem certeza do seu destino eterno, e é por essa razão que as pessoas temem a morte e nem sequer gostam de pensar sobre a morte, porque não têm certeza se serão salvos por Deus ou não. Mas a Bíblia nos ensina que Deus salva e que agora Deus antecipa a sua sentença. Eu volto a dar aquele exemplo. Suponhamos que o dia do juiz dar o veredito fosse no dia 31 de dezembro deste ano. E ele se encontra comigo na rua e diz: olha, naquele dia, sabe qual será a minha sentença? Absolvido. Eu ficaria muito tranquilo, porque antecipadamente eu já sei qual será o seu veredito. E isso traria paz, tranquilidade. Deus, meus irmãos, quer que tenhamos esta paz e esta tranquilidade de que seremos absolvidos no seu tribunal eterno e, portanto, teremos direito à vida eterna.
Mas como isso se dá? Como isso é possível? Exatamente esta é a mensagem que nós estamos lendo na carta de Paulo aos Romanos. Em primeiro lugar, nós vimos uma declaração de extensão universal. Todos pecaram. Não há um ser humano sequer que já tenha existido, exista e ainda venha a existir, que não seja enquadrado nesta categoria de pecador. Sempre que nasce uma criança, nós devemos dizer a ela bem-vinda ao clube dos pecadores, mais um ou mais uma. Todos somos pecadores aos olhos de Deus, porque todos desobedecemos às suas leis, os seus mandamentos. Só os fariseus é que julgam-se cumpridores dos mandamentos de Deus, porque limitam a obediência, a conformação externa. Portanto, se eu nunca matei ninguém, eu estou em paz com Deus. No entanto, o ódio, o rancor e a ira, disse Jesus, é a transgressão do mandamento: não matarás. Portanto, quem não é pecador? Todos pecaram. E sabe qual é o resultado do pecado? Destituídos estão da glória de Deus. Os homens, porque pecaram, foram privados de usufruir da glória de Deus. Não dão mais glória a Deus, e é por isso que muitos querem, de alguma maneira, se salvar, porque querem dividir com Deus a sua glória, e por isso são fãs das religiões pelas boas obras, a salvação pelo mérito pessoal. Muitos se recusam, e a idolatria é uma evidência dessa destituição da glória de Deus. Também, porque todos pecaram, deixam de receber a glória que Deus dá. A Bíblia nos diz que Jesus voltará com poder e grande glória, e que esta glória, aqueles que não estiverem em Cristo não receberão. A glória de Deus é a sua glorificação. É quando Deus, pelo seu poder, nos glorificará, quando Ele irá erradicar da nossa própria natureza o pecado. Seremos glorificados, livres da própria presença do pecado. Não seremos mais pecadores, santos pelos séculos dos séculos, é o que a Bíblia diz, porque todos pecaram. Qual é o resultado? Destituídos. Como alguém que é demitido de um cargo, ele não pode mais exercê-lo, e ele está privado do exercício e de usufruir daquilo, da glória bendita de Deus. No entanto, o apóstolo reafirma que aqueles que creem são justificados gratuitamente pela sua graça. Justificados é um termo jurídico, é um termo legal, forense, pertence à linguagem dos tribunais, refere-se ao ato declarativo de um juiz que, após o processo do julgamento, ele pronuncia a sentença. E duas são as possíveis sentenças: culpado, logo condenado, já sai algemado, direto para o presídio, ou inocente, absolvido, liberdade. Quando Deus nos justifica, Ele nos declara inocentes e, portanto, absolvidos. A justificação inclui o perdão de todos os nossos pecados, mas vai além, porque além de nos perdoar, Deus nos aceita como justos aos seus olhos e nos dá o direito da vida eterna. Que bênção maravilhosa é a justificação. Agora, meus irmãos, o texto diz que somos nós, os que creem, os que depositam fé em Jesus, são justificados, diz o texto, no versículo 24, gratuitamente, ou seja, livre de qualquer custo, de qualquer preço, de qualquer pagamento. Não há nada que você e eu possamos fazer, não há nada que compre, que pague esta declaração divina. Nós sabemos que os juízes podem ser subornados,
para dar sentenças. Sentença no Brasil virou mercadoria, e muitos dão sentença por dinheiro. Nada, gratuitamente. Isso significa que Deus, de maneira livre, Deus, sem exigir nada de você e de mim, gratuitamente, livremente, iniciativa espontânea, voluntária de Deus, Deus nos justifica, nos perdoa e nos aceita na sua presença, gratuitamente, não há preço a ser pago. Mas somos justificados, diz o texto bíblico, gratuitamente pela sua graça. A palavra graça nas Escrituras significa favor imerecido. É quando alguém dá para alguém algo que esta pessoa é indigna de receber. Sempre que lerem e falarem e pronunciarem a palavra graça, lembrem-se que ela destaca a bondade do doador, o imerecimento, o demérito do receptor. Quem está dando porque é bom. E quem está recebendo não é digno, não merece receber. Portanto, trata-se de um presente ou de um favor que quem está dando porque ama, porque é bom. E quem está recebendo, apesar de indigno e não merecer, gratuitamente o recebe. A justificação, o perdão dos nossos pecados, o direito à vida eterna, a absolvição de nossa culpa, é pela graça. Quem é digno de ouvir de Deus isso? Como Deus pode dizer a mim, um pecador, que eu sou inocente e, portanto, absolvido quando eu sou culpado? Como? Nós já vamos ver a base, mas a verdade é que é a graça de Deus que explica, e é isso que as pessoas não entendem, porque na vida comum, como eu iniciei a mensagem, tudo que você tem é por conquista, é por luta, é por mérito. Mas quando se trata da salvação, quando se trata da sentença de Deus sobre a nossa vida, o que é que nós podemos apresentar diante dele? O profeta Isaías disse que a nossa justiça, ela é como trapos de imundícia na presença de Deus, não serve para nada. O nosso melhor diante de Deus não é nada, porque o padrão de Deus é a perfeição. Você quer que Deus o aceite? Seja perfeito. Se você não consegue, e é claro que você não consegue, ninguém consegue, então só tem um jeito: receba gratuitamente este dom, este presente, esta bênção, que você não é digno e nem eu, do perdão de Deus, de ter o direito à vida eterna. E é isso que incomoda. Com exceção do cristianismo evangélico reformado, todas as demais versões chamadas cristãs e as religiões todas ensinam que as boas obras fazem parte da salvação. Nós evangélicos reformados, claro, deixamos isso muito óbvio, de maneira muito óbvia, que as boas obras acompanham a salvação. Elas são resultados. Quem tem Deus deve ser bom, deve praticar boas obras, fazer caridade, fazer o bem. As boas obras evidenciam a presença de Deus na minha vida, mas elas não podem conquistar para mim mérito, para que sobre este fundamento Deus me aceite e me perdoe. Portanto, é uma falácia, é um absurdo pensar que morreremos, nos encontraremos diante de Deus e, confiando em nós mesmos, achando que não fomos tão ruins assim, Deus nos absolverá e nos inocentará. Isso não acontecerá, diz a Bíblia. Portanto, se você não pode conquistar, a palavra evangelho significa boa nova. Qual é a grande boa notícia? Você não pode conquistar, mas Deus quer lhe dar, e quer lhe dar gratuitamente. E esta dádiva, você não é digno e nem eu. E isso revela o amor dele, a bondade dele, o quanto Deus é bom. Portanto, o que temos a fazer? Receber o que Deus livre, gratuitamente
e graciosamente quer nos outorgar. Agora, os irmãos observem, portanto, que a fonte da justificação é a graça divina. E a base, e o fundamento, qual é? Ora, quando um juiz julga e ele pronuncia o veredito final, a sentença final, ele diz: declaro o réu culpado, portanto condenado. Ou ele diz: declaro o réu inocente, inocente, portanto absolvido. Não é verdade? Só que o juiz tem que fundamentar a sua sentença. Alguém poderá lhe questionar sobre qual base justifique a sua sentença. Fundamentado em que o Senhor está inocentando este homem e absolvendo esta vida? Quais as razões, juiz, que o levaram a absolvê-lo, a inocentá-lo e a pô-lo em liberdade? Ou quais as razões para condená-lo, considerando-o culpado? O fundamento. A fonte é a graça. Sabe qual é o fundamento? Diz o texto bíblico: mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, na pessoa bendita de Jesus, o Filho de Deus, existe redenção. A base sobre a qual Deus nos inocenta e absolve é a redenção que há em seu Filho. Sabe por quê? Porque a palavra redenção na Bíblia, ela nos ensina que uma libertação aconteceu mediante um pagamento de um resgate. Quando uma pessoa é sequestrada, o sequestrador quer colocar em liberdade a criança, por exemplo, sequestrada, se o resgate for pago. Quando esse preço, o resgate, é pago, a criança é posta em liberdade. A base da nossa justificação é a redenção. Jesus pagou o resgate. O sangue que ele derramou na cruz do Calvário foi o preço, o alto preço, o elevadíssimo preço que Jesus Cristo pagou. A quem? Ao diabo não, ao homem não, ao próprio Deus. Porque a justiça de Deus não deixa o pecado impune. A justiça divina exige que todo pecado seja punido ou expiado. Todo pecado não fica sem a sua devida punição. E em Cristo, o meu pecado, o seu pecado foi punido. Ele pagou a nossa pena. O resgate é o preço da nossa vida. E ele pagou. E sobre esta sua obediência até a morte e morte de cruz, pagando o nosso resgate, liquidando o nosso débito, nos libertando do poder escravizador do pecado. É sobre esta base, a redenção que há em Cristo Jesus, que nós somos justificados. Portanto, quando Deus nos declara inocente e nos absolve, o fundamento é que o nosso débito foi pago, a nossa dívida foi quitada. Jesus satisfez as exigências da lei e da justiça divina. Deus não deixou o pecado impune. Se Deus perdoasse sem antes fazer justiça, ele seria injusto. Por isso, o perdão não é um ato jurídico, não é um ato legal. Mas quando Deus nos justifica, a base é que a justiça foi satisfeita. Ela exigia punição e a punição foi administrada. Logo, não há mais culpa, não há mais condenação, não há mais pena para ser paga. Em Cristo, meus irmãos, há redenção, ou seja, libertação mediante o pagamento do resgate. Sabe o que esta mensagem bíblica maravilhosa nos ensina? Primeiro, o nosso estado de escravidão.
todos pecaram. Romanos 3, 23. Romanos 3, 9. Todos estão debaixo do pecado, sob o controle, o poder escravizador do pecado. O homem não consegue se libertar. Ele é escravo, ele está debaixo de uma opressão da qual ele é incapaz de sair. É o poder escravizador, dominador e condenador do pecado. Mas Cristo nos liberta destas garras. É por isso que Paulo se apresenta dizendo: Paulo, servo, escravo de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele me comprou. Ele me absolveu e me inocentou sobre a redenção que há nele. Ele pagou o preço do resgate. Quando em praça pública, na época de Paulo, você olhava um escravo, uma mercadoria que era exposta em feira pública, e se você quisesse aquele escravo para você, você pagava, e mediante o pagamento, ele deixava de pertencer ao seu senhor, aquele dono, e passava a ser seu dono. Você seria propriedade dele, você se tornaria o dono dele, porque ele seria seu escravo. E é isso que Paulo está dizendo. Paulo, escravo, fui comprado. Por isso, no capítulo 6, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai dizer: pois o pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Mas graças a Deus que, embora tendo sido servos do pecado, tendo sido, não somos mais, e libertos do pecado. Aqui o pecado é personificado como se fosse um senhor que escraviza. Ele diz mais: porque quando éreis servos do pecado, quando éreis, não sois mais. E ele diz: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus. Porque quando Cristo pagou para a nossa libertação, não é para andarmos pelas ruas livremente, mas para pertencermos a Ele. Porque a redenção significa três coisas. Em primeiro lugar, o estado de impotência sob o poder escravizador de uma força da qual não somos capazes de nos libertar. Segundo, o elevado preço que deve ser pago para essa libertação. Terceiro, eu passo a pertencer àquele que pagou o resgate. Por isso a Bíblia diz: agora somos servos, escravos de Deus. Pertencemos a Jesus Cristo, somos de Jesus Cristo, porque o preço foi pago. É por isso que não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Portanto, somos justificados. Ou seja, Deus nos declara inocentes, portanto absolvidos e com direito à vida eterna. Não só perdoa todos os nossos pecados, como nos aceita em sua própria presença. Observaram? E esta maravilhosa dádiva, a justificação, é gratuita. Esta absolvição, esta declaração de inocência e este direito à vida eterna é gratuito, é gracioso, é bênção imerecida. E o fundamento é a redenção, o fato de que o pagamento do resgate foi feito por Cristo na cruz do Calvário. Por isso Paulo diz que Deus comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. E se ela valeu a igreja o sangue de Cristo, não vale o seu trabalho, não vale o meu trabalho. Quando nós desprezamos a igreja e não nos envolvemos com ela, nós estamos nos esquecendo que o preço para a sua redenção foi o sangue, a vida do próprio Filho de Deus. O desprezo para com a igreja é o desprezo para com o preço pago. Porque o coração humano, quando recebe de graça, não valoriza. É verdade, aqueles que herdam fortunas, via de regra, acabam com ela. Por quê? Porque não sabem o preço que seus antepassados pagaram de sangue, suor e lágrimas
para arrecadar aquele montante que, de mão beijada, como se diz na linguagem comum, recebeu. E as pessoas não valorizam a igreja e muitas vezes a sua salvação, porque dizem é gratuito. Essa é a ingratidão, é a estupidez humana, que faz com que nós projetemos sobre Deus e a sua justificação esses valores humanos que cabem para o nosso dia a dia, conquistar tudo com esforço, e é assim que tem que ser. Mas em se tratando da salvação, não há nada, todo o seu esforço, todas as suas boas obras, toda a sua fortuna, nada compra este perdão de Deus. Por isso, meus irmãos, nós devemos ser um povo de adoradores, que adoram Jesus Cristo como Senhor e o confessam, porque Ele nos justificou. E o texto está dizendo, somos justificados. Há uma certeza. Eu já não tremo e não temo mais a morte. Sabe por quê? Porque quando, pela fé, recebemos esta redenção, cremos neste sangue derramado que pagou a nossa pena, e Deus, com base neste sacrifício que satisfaz a lei divina e a justiça de Deus, Ele nos perdoa e nos aceita como justos, e Ele assim nos pronuncia salvos. Isso traz ao coração certeza, isso traz paz. É por isso que quem realmente crê em Jesus Cristo é salvo, e tem certeza disto. Mas aqueles que querem se justificar diante de Deus com base em suas obras e méritos dizem, é prepotência, é presunção, um ser humano dizer, sou salvo e entrarei no céu. De fato é presunção se você se fundamenta em si mesmo. Mas se você está fundamentado sobre a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, o sangue por Ele derramado, então a base desta salvação é Ele, é o mérito dEle. E Ele outorga gratuitamente, graciosamente, o seu perdão e a vida eterna. E você perguntará o que tem que fazer? Crê no Senhor Jesus e serás salvo. A justiça de Deus é pela fé para os que creem. Creia em Jesus como seu Senhor e Salvador. Arrependa-se dos seus pecados. Creia nele, somente nele. E você será justificado. É o que a Bíblia nos ensinou. Ou seja, Deus o absolverá e o declarará inocente e o aceitará em sua presença pelos séculos dos séculos. A justificação é preciosa. Quando temos de Deus esta declaração, esta justificação, temos paz com Deus. Não estamos mais sob a sua ira, não estamos mais condenados por Ele, estamos debaixo da graça. Não estamos mais tentando, através da lei divina, nos salvar pela sua obediência. Não estamos mais debaixo da lei, como cantamos nesta noite. Isso é maravilhoso, e é isso que traz paz. Quando Martinho Lutero entendeu isso, após anos lecionando como doutor em teologia em uma universidade na Alemanha, ele nasceu de novo e ele disse, eu entrei no céu. Porque esse homem fazia de tudo o que se pode imaginar, desde expor-se a temperaturas abaixo de zero, seminu na neve para se autoflagelar, desde jejuns rigorosos, confissões diárias, horas de confissões. Ele nunca teve paz no coração, mas quando ele entendeu que a justificação, o perdão e a aceitação divina era gratuita e graciosa sobre o fundamento do sangue de Cristo, ele disse, isso foi para mim a porta do céu. E a reforma protestante foi desencadeada nestas passagens, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Eu lhe pergunto, você hoje, se morresse
e estivesse diante de Deus, o que você ouviria de Deus? Culpado, condenado para todo sempre longe da minha presença? Ou inocente, absolvido, você vai viver eternamente no céu comigo? Você vai esperar para ver? Vai continuar tentando ser bom e fazer o bem? Isso nada, a Bíblia diz, vai lhe garantir. Portanto, nesta noite, aceite o dom da justiça de Cristo. Arrependa-se, creia. Só Jesus, só Jesus, só Jesus Cristo. Nele há redenção. Então você dirá: sou servo de Jesus Cristo, escravo, comprado pelo seu sangue. Eu sou de Jesus. Aleluia. É o que diz o hino do nosso cantor cristão. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos. E se você deseja ser, nesta noite, justificado, humilhe-se e diga: Deus, pela tua graça, justifica-me, perdoa-me, salva-me, aceite-me. Eu sou indigno, sou pecador, não tenho méritos. Se faço o bem, é meu dever. Mas por mais que eu me esforce, sempre estou aquém, muito aquém, do que exiges para salvar um homem pelo seu próprio mérito. Então, Senhor, eu não tenho mérito e não consigo me salvar. Me perdoa, me conceda esta salvação como um presente. Eu recebo nesta noite. Eu reconheço que Jesus é o meu Salvador e que Ele pagou por mim na cruz do Calvário. Liberta-me do poder do pecado. Liberta-me da condenação do pecado. Salva-me. Ore. Se você assim clamar, você sairá daqui aliviado. E você prosseguirá vivendo em paz, sabendo que a morte é inevitável, mas sabendo que o seu destino eterno, pela bondade de Deus, está garantido. Ponha sua confiança em Jesus. Não ponha mais em si, no que é e no que faz. Ponha somente em Cristo.